Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção de Deus. Hoje nós estamos aqui no segundo Reis, o capítulo 16, né? Estamos continuando o estudo aqui da palavra de Deus. Hoje de 20 versículos. Vamos falar muito aqui hoje sobre o rei Acaz. Não rei da parte norte de Israel, mas da parte de Judá. Nós vamos ver, irmãos, coisas assim que é interessantes, de alarmar, de a gente ficar assim, boca aberta, porque nós temos lido aqui e visto, né, que os reis da parte do norte, eles tinham, irmãos, um acompanhamento de um exemplo mau, mas mau de Jeroboão, lá em 1 Reis capítulo 12, a qual houve, né, aquela separação, reino norte e reino sul. E o povo do reino norte, irmãos, ia até a parte sul, lá para quê? Para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para servir ao Senhor. E Jeroboão, irmãos, de uma forma maligna, perversa, egoísta, ele manda fazer altares em Dan e em Betel, mas altares pagãos. Tinha uma árvore, falava frondosa, que eles sacrificavam ali, irmãos, e ele acaba criando uma religião pagã, para ele próprio, irmãos, e ali, para que o povo não fosse lá adorar o Senhor, por quê? Por causa de egoísmo, inveja, obras da carne, irmãos, que nós temos que vencê-las pelo Espírito, pela palavra, pela oração, pela entrega ao Senhor, e a gente vê que no reino do norte, irmãos, isso é citado em todo o livro de Reis. Fala pecados de Jeroboão, porque foi ele que foi o criador disso, irmãos. Isso partiu do coração mau dele. Isso partiu, irmãos, de uma vida que não quer servir o Senhor. Conhece o Senhor, uma vida ímpia. E o adversário, irmãos, em outras palavras, bateu palma. Então, nós vamos falar muito sobre Acaz, porque Acaz, irmãos, vinha de exemplos bons da parte sul, da linhagem de Davi, de reis, que serviram, procuraram fazer as coisas o que era reto ao Senhor. E o seu pai, que foi antecessor dele, deu exemplo bom, irmãos, mas Acaz quer ir para um outro caminho. E nós vamos trazer isso para os dias de hoje, para a gente aprender muito hoje, glória a Deus. O versículo 1 fala assim, ó: no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Judá aqui, irmãos. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Então os irmãos vê que ele, Acaz, aqui não era o diabo não, irmãos, é ele, Acaz, homem, não quis fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele quis fazer o que era mal. Muitas pessoas nos dias de hoje, irmãos, conhecem a palavra, já tiveram um encontro com o Senhor, não completo, porque não quiseram abrir o coração, mas sabe quem é o Senhor, sabe que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e querem continuar vivendo na prática do erro, do caminho largo, o caminho que pode tudo, que não tem renúncia, que não tem comprometimento com o Senhor. Então, Acaz quis fazer o que era mal, diz a palavra aqui, ó, versículo de número 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo abominações dos gentios que o Senhor lançará fora diante dos filhos de Israel. O que falamos sobre Jeroboão, 1 Reis capítulo 12, ali do 26 ao 33. Ele quis seguir os passos de Jeroboão. Conheceu Jeroboão? Não, mas sabia da história. Sabia da história desse rei mau, ímpio, pagão. E Acaz, tendo bons exemplos que vinham de homens que queriam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, quis seguir o caminho de Jeroboão. Irmãos, ele quis, por vontade própria. Nos dias atuais hoje, irmãos, pessoas não querem ser obedientes à palavra, ao líder, dentro da sua denominação cristã, aleluia, que está vivendo, ensinando a palavra da maneira correta, e querem adentrar pelo caminho mau, o caminho largo. Irmão, Acaz é um exemplo disso nos dias atuais, irmãos. Sabem que Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus está, Deus faz, Deus realiza, mas querem ir pelo caminho mau. Irmãos, isso acontece hoje. Versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria,
com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Vamos ler os 6 também para a gente explicar aqui. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Irmãos, a gente vê aqui algo tremendo aqui, ó. Se os irmãos lerem Isaías capítulo 7, do versículo 1 ao 17, os irmãos vão ver que Isaías, ele estava nesse período aqui. Aleluia. E ele aconselha esse rei Acais indeciso, não sabendo o que queria, para confiar no Senhor. Em outras palavras, para deixar o Senhor, Deus, ser o Deus da vida dele. E aqui diz a Bíblia que os reis aqui não puderam resistir, mas por causa da intervenção do homem de Deus, que Deus enviou ele, Isaías 7,16, não puderam resistir. E ele, irmão, se converteu, tomou vergonha na cara, porque pessoa que não quer obedecer, irmãos, pessoa que não quer estar debaixo de uma liderança, né? Aleluia! Ali do seu pastor, da sua pastora, alguém que está ali ou ensinando a palavra, mostrando, orando com ele, lutando com ele ali, e põe culpa, irmãos, no líder, põe culpa numa pessoa que faz parte de uma congregação, é gente que não tem vergonha na cara, irmãos. A palavra é essa, não tem outra. É gente sem vergonha, não quer nada com Deus, e é fácil culpar, é fácil apontar o dedo para alguém, mas não olha para si. Isso é sério, irmãos. Então, Deus aqui, por misericórdia, irmãos, que Deus é misericórdia, não deixou nesse versículo 5 e 6 aqui, ó, que está lá registrado em Isaías 7, do 1 ao 17, os irmãos podem ler lá, fazer nada contra ele. Deus teve misericórdia. Sabe, irmãos, a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, a todo dia, todo instante, ele está mostrando na natureza, irmãos, os céus, a terra, em tudo, a bondade e a misericórdia dele, para que o homem, a mulher, se converta, peça perdão das suas falhas e volte-se para ele. Mas muitos irmãos não querem se submeter ao senhorinho de Cristo, da sua palavra. E ficam indecisos, igual o rei Acais aqui, irmãos. Quer se afundar por inteiro no lamaçal do pecado. Versículo 7 fala assim, ó, e Acais enviou mensageiros. Olha a atitude dele, irmãos, depois da misericórdia de Deus. Isso é muito sério isso aí, ó. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo, eu sou teu servo e teu filho, sobe, livre-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E tomou Acais, olha a atitude de Acais errada, irmãos, prata e ouro, que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Então o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, tomou-a, levou cativo o povo para aqui e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou o sacerdote Urias e o desenho o modelo do altar conforme toda a sua obra. Então os irmãos vê que depois da misericórdia de Deus, irmãos, usando Isaías para aconselhá-lo, falar com ele, irmãos, já citei onde está o capítulo aqui, os irmãos podem ler lá, ele vai pedir ajuda, irmãos, não para Deus, ele vai pedir ajuda para o homem, para um rei da Assíria, né? Aleluia. Para o ajudar, pelejar ali, irmãos. Irmão, você tem que clamar, você tem que orar, você tem que ter uma vida, irmãos, de dependência do Senhor, irmãos, da sua mão, da sua ajuda, da sua misericórdia. Você tem que confiar nele, se entregar para ele, buscar ele, servir a ele, irmãos. Olha a atitude errada desse rei chamado Acais. E o pior, irmãos, que ele vê um altar lá pagão e ele pede para tirar o modelo do altar. Irmãos, olha que atitudes, ações de um homem mau, irmãos, que quis ir para o caminho mau. Vamos continuar aqui no versículo 11 para a gente entender aqui. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo quanto o rei Acais lhe tinha enviado, de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, se aproximou do altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou sua libação e espargiu o sangue do seu sacrifício pacífico sobre o altar.
Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e da casa do Senhor, e pôs ao lado do altar do lado do norte. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares. Da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, o holocausto de todo o povo da terra, sua oferta de manjares e suas ofertas de bebidas, todo o sangue do holocausto e todo o sangue de sacrifício, espargirá nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. Os irmãos estão vendo aqui, ó. Ele estava querendo seguir à risca o exemplo mal de Jeroboão. 1 Reis 12, 26 ao 33. Irmão, pessoas estão assim nos dias de hoje, irmãos. Estão vendo o agir de Deus, o milagre de Deus, o Senhor fazendo, o Senhor curando. Tem gente que sai com uns comentários aí e fala assim: não vejo mais milagres. É porque você não ora. Não vejo mais testemunhos, é porque você não busca. Não vejo mais Deus fazer como antes, é porque você não se coloca na posição. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que quiseres vos será feito. O erro está em você, que fala assim, que diz assim, que pensa assim, porque o Deus que eu creio que nós servimos aqui, ele faz milagres. Nós temos visto milagres aqui na cidade do Putim. E para a glória e para a honra do nome do Senhor, pessoas que temos orado, que convivem com a gente, têm contado milagres também. Esse Deus, ele é maravilhoso. Aí, irmãos, as pessoas arrumam essas desculpas para ir aonde? Para ir pelo caminho mau. Caminho largo, estreito. Os irmãos veem aqui que quando os reis iam por esse caminho mau, pagão, irmãos, eles queriam fazer pactos com as divindades, em outras palavras, com demônios, querendo respostas rápidas, tipo assim: faz isso pra mim que eu dou isso pra você, uma troca. Irmãos, com Deus não é assim, irmãos. Com Deus você tem que ser grato a Ele, servi-lo pelo que Ele é. O Senhor já fez tudo por você e por mim, irmãos. Ele faz hoje, Ele te abençoa, Ele te dá vitória, sim, mas você tem que servir por amor. E esse rei aqui, irmãos, que tinha exemplos bons da parte do Senhor, não quis o servir. Quis ir pelo caminho da idolatria, da feitiçaria, irmão, para ter respostas rápidas. Irmão, só que a eternidade longe do Senhor, irmãos, é o que ele estava a caminhos de passos largos e não queria se arrepender, não queria deixar o caminho mau, como muitos fazem nos dias de hoje, irmãos. Versículo aqui, ó. Bendito é o nome do Senhor. 16. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases de cima delas, tomou a pia, tirou o altar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, pôs sobre um pavimento de pedra, também a coberta que para o sábado edificaram na casa a entrada real externa. O rei retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, os demais atos de Acais, o que fez porventura, não está escrito no livro de Crônicas, rei de Judá? E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Então os irmãos vê que ele modificou, irmãos, tudo o que Deus tinha mostrado ao seu servo lá no monte, Moisés, de como tinha que ser o tabernáculo, a arrumação, as separações, né, do santo dos santos, do santo, ali da parte que os levitas estavam, onde no santo, aleluia, entrava o sacerdote, no santo dos santos, o sumo sacerdote, e toda a arrumação ali, que cada item, irmãos, representa algo de Cristo para a sua vida, para mim e para no tempo deles. Então, a pessoa, irmãos, que quer estar envolvida nas heresias, naquilo que é errado, que é aquilo que não está na palavra, aquilo que é certo, ela quer modificar, irmãos. Tem gente que fala assim: precisa colocar isso dentro de um templo, precisa mudar isso, fazer isso, pôr isso do lugar. Isso aqui não dá mais certo, irmão. Mentira do diabo, irmão. Quem dá o crescimento é Deus, quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem convence o homem do pecado do juízo é Deus. O papel nosso, seu, é crer na palavra. A Bíblia diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando estamos por esse mandamento da palavra, com amor, com alegria, Deus ele opera, Deus ele salva, Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele faz o que diz respeito à parte material, financeira,
acontecer na nossa vida porque Ele é Deus, irmãos. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O rei Acais, irmãos, é um exemplo de um homem, bendito seja o nome do Senhor, de pessoas nos dias de hoje que conhecem a palavra, que são líderes e querem mudar a maneira de ser. Querem mudar a Bíblia, querem mudar as coisas que dizem que estão fazendo para Deus, mas não estão. Estão fazendo para o seu ego próprio. O rei Acais é um exemplo disso. Irmão, não sejamos igual o rei Acais, irmãos. Tenhamos olhar firmemente para o Senhor, para a vontade dEle, para a palavra dEle e o servirmos de todo o nosso coração. Amém, irmãos? O capítulo hoje 16 encerrado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, dê um dia abençoado na presença do Senhor. Irmão, nos ajude a fazer essa obra. Esse ministério não é nosso aqui, não é aqui só da minha parte, da esposa, é de vocês, é nosso, irmãos. Ganhar almas, levar esse vídeo, essa palavra para pessoas, para elas verem, para serem tocadas, curadas, libertas, salvas. Irmãos, não importa se vão estar aqui com a gente no Putim, em Taubaté, São José, em outra cidade, mas que sirvam ao Senhor e lá procure uma igreja cristã que prega a palavra. A igreja pode estar longe da sua casa, mas vai nela. Leve tempo para chegar nela, mas que fale, pregue a palavra como ela é. Vá nela, em nome de Jesus. Não procure facilidade. Gente que fala, não, isso pode, não pode, mas a Bíblia fala que não pode. Procure uma igreja que, mesmo que ela esteja longe da sua casa, mas pregue a palavra como ela é. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.